Olá, irmãos, amados da Igreja Presbiteriana de Fênix e demais também que estão nos assistindo aqui nesse momento. É um prazer estar com vocês aqui para nesse momento meditar na palavra do Senhor. Era para estarmos juntos, pelo convite que nos foi feito no mês da família, sábado à noite, estarmos juntos meditando na palavra do Senhor, tendo um momento aí de adoração, mas a pandemia não nos deixou. Agora nos resta um online. Tem sido uma ferramenta muito interessante nesses dias, coisas boas têm acontecido também por meio dessa plataforma. Deus está no controle de tudo. E nós vamos aproveitar esse momento online aqui para também meditar no Senhor, ouvir a palavra dele, ser edificado por ele. Espero que seu coração esteja preparado, regado para receber a palavra do Senhor e como uma semente brotar aí e florescer no seu coração como uma árvore frondosa. Amém? Muito bom, eu agradeço o convite que nos foi feito para trazer aí a meditação do Senhor nesse dia. E o tema que nos foi dado é Jovens como Flechas. Uma referência aí ao Salmo 127. Nós vamos falar um pouco sobre as características dos jovens na família, na igreja, quanto eles são importantes e o papel também dos líderes, pais, mentores, para que os jovens também exerçam em todo o seu potencial. Então, já que foi nos sugerido esse tema, jovens como flechas, e é uma referência ao Salmo 127, nós vamos usá-lo para nosso texto base de hoje. Então, se você estiver aí com sua Bíblia, por favor, abra no Salmo 127, para que a gente leia juntos e possamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos nos concentrar mais nos versículos 3 a 5, mas eu vou ler desde o começo, porque é um salmo pequeno. Então vamos ler o Salmo 127. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar, pedindo a graça do Senhor sobre nós nesse momento? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra viva e eficaz, palavra que vai profundo no nosso coração. Te pedimos, Senhor, que Tua graça esteja conosco, Pai, nesse momento, para que ao meditarmos na palavra possamos recebê-la, Pai, como uma semente em terra fértil. E, Senhor, venha a brotar em nós uma árvore que dê muitos frutos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Esse Salmo 127, ele faz parte de um conjunto de salmos que vai do 120 ao 134, chamado Cânticos de Romagem. Eles eram provavelmente os cânticos que foram cantados quando o povo voltou do cativeiro babilônico. E também esses 15 salmos eram cantados quando os sacerdotes subiam ao templo nos 15 degraus. Em cada degrau eles cantavam um desses salmos, segundo o que os estudiosos nos apontam. E nesse Salmo 127 fica bem claro a importância da família para o povo judeu. Como a família era importante. E também o lugar de proeminência de Deus na família. Deus aqui é colocado como proeminente, como mais importante na estrutura familiar, porque se ele não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É ele que constrói o lar, é ele que providencia o sustento, porque inútil nos será levantar cedo,
dormir tarde e penosamente trabalhar, porque Ele nos dá o sustento, Ele nos sustenta e Ele também nos dá os filhos. Ele diz aqui nesse salmo que herança do Senhor são os filhos. Os filhos vêm do Senhor. Nós vamos nos ater aos versículos 3 a 5, que vai falar justamente aí dos filhos, dos jovens, e nós vamos meditar nesses 3 versos aqui do final do Salmo 127. Como já falei, os jovens aqui, os filhos, né, crianças, e aqui jovens a gente está englobando crianças, adolescentes e até a própria juventude, são herança do Senhor, são recompensa do Senhor, são galardão do Senhor. Portanto, já a primeira coisa que nos salta nesse texto é que os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes não são nossos, mas eles são do Senhor. Eles vêm do Senhor, eles são presentes do Senhor. E no contexto da época, isso fica muito claro, porque como eles viviam em uma estrutura social bem diferente da nossa, né? Não eram cidades cosmopolitas de hoje, as cidades industrializadas, essa urbanização assim bem forte. Era um contexto um pouco mais rural, as cidades eram pequenas, a subsistência era um modo de vida, viviam com base na agricultura, na pecuária. Então, os filhos eram bênção do Senhor, porque eles eram mão de obra no campo, e eles também eram bênção do Senhor porque eles faziam parte da proteção, da defesa das famílias, né? Em alguns lugares ali de Israel ainda se vivia em cidades pequenas ou pequenos clãs no campo. Então, muitos filhos, muitos jovens ali eram parte da mão de obra do trabalho, então isso era muito importante, era parte também da defesa ali da sua propriedade. Se viesse algum inimigo tentar invadir a propriedade, os muitos filhos jovens, fortes, vigorosos, garantiam também essa defesa. Então, para eles, muitos filhos era sinal de muita bênção do Senhor, muita bênção. Então, por isso que o versículo 5 desse salmo diz que feliz o homem que enche deles a sua aljava e não será envergonhado quando os inimigos vierem à sua porta. Então dá para ver aí bem a importância da quantidade de filhos. Nós vivemos isso no nosso país também até mais ou menos a década de 70, né? Os irmãos aí que nasceram nessa época, um pouco antes, lembram como é que eram as famílias. Nós vivíamos num país que não era tão urbano assim, tinha uma cidade já, grandes cidades, mas ainda o contexto rural era muito presente. Então as famílias ainda eram muito numerosas. No contexto, por exemplo, da família da minha mãe, vários irmãos, minha mãe e teve vários irmãos, contando aí os que já faleceram e tal, aí não me lembro exatamente, mas deve ser uns 12 irmãos que a minha mãe teve, no total 11 irmãos que ela teve, junto com ela 12. Então eram famílias grandes, você com certeza conheceu muitas delas, quem sabe você faz parte de uma família muito numerosa, que fazia parte daquele contexto mais antigo. Da década de 80 para cá, as famílias numerosas são no máximo de 3, 4 irmãos. Não se vê muito mais do que isso não. Hoje em dia, 1, 2 filhos já está de ótimo tamanho. Não se vê famílias numerosas porque o contexto social mudou. E o contexto antigo nosso aqui do país era parecido com esse do texto também, famílias numerosas. Mas enfim, uma coisa que eu quero chamar a atenção e ela vai fazer parte da nossa reflexão de hoje aqui é a metáfora que é feita, que é até o tema que nos foi sugerido. Os jovens como flechas nas mãos do guerreiro. É aí que o salmista faz essa metáfora, essa comparação, para mostrar a importância dessa juventude, desses filhos ali na casa. Eles são como flechas nas mãos do guerreiro. Então, essa metáfora eu vou dividir em 2 partes aqui para a gente meditar. Primeiro, flechas, depois a parte do guerreiro, que as 2 partes são muito importantes. Então, vamos lá. Meditando primeiro nos jovens como flechas. Essa metáfora é muito interessante e ela aqui nos vai dar 3 aspectos para pensarmos nela.
essa comparação? Por que será que ele compara os jovens, né, os filhos ali da casa, como flechas? Primeiro, pela velocidade. A flecha é um equipamento ali de guerra, de caça, de proteção muito veloz. Hoje em dia, as flechas de hoje, que tem um material totalmente diferente daquele, os arcos também, tem uma velocidade aí de, em média, 250 km por hora. É veloz, né? Vamos dizer que, pelos materiais usados na época, essa velocidade cai pela metade, mesmo assim é mais de 100 km por hora. A flecha é veloz, é muito veloz, um equipamento muito veloz. Isso para batalha, né, no contexto deles lá do Salmo, é excelente. Né? Para uma batalha, para um confronto, a velocidade da flecha já ataca o inimigo rapidamente, não precisa de um confronto ali corpo a corpo. E para o trabalho, também trazendo parte desse contexto, essa comparação também se faz muito bem, porque os jovens têm velocidade para o trabalho no campo, como era naquela época. Fazem rápido os serviços por causa da sua força, por causa do seu vigor. Hoje o nosso contexto mudou, mas nós podemos aplicar também as flechas para o nosso contexto, porque os nossos jovens também são rápidos, não é para batalha, nem é para o serviço no campo mais, mas eles são rápidos em várias situações, primeiramente no seu raciocínio, por exemplo. O raciocínio do jovem é muito rápido, eles conseguem fazer conjecturas e já ligar uma coisa a outra de uma forma muito rápida. A velocidade de raciocínio dos nossos jovens é rápida demais, é acelerada. Os nossos jovens também eles têm muita agilidade, eles conseguem rapidamente se adaptar e fazer as coisas de uma forma muito ágil, muito perspicaz, muito rápida e efetiva. Também eles têm uma velocidade de se movimentar, de movimento, não só físico, de movimento intelectual, de movimento de suas vidas, muito rápida também. Os nossos jovens ainda continuam muito velozes e também nos trazem muito benefício para a nossa sociedade, para a nossa igreja hoje, por causa do seu raciocínio, por causa da sua agilidade, por causa da facilidade de movimentos na sua vida. Isso é muito importante. Os nossos jovens continuam sendo flechas hoje. Jovem, você que me escuta, aproveita a sua velocidade de raciocínio, aproveita a sua agilidade com as coisas, aproveita a sua facilidade de se movimentar em sua vida para a glória do Senhor. Imagina só você como flecha para a glória do Senhor, sendo rápido de raciocínio, rápido de agilidade, usar isso tudo para a glória do Senhor. É um instrumento poderoso, é um instrumento muito veloz, que se move com muita velocidade, muito mais do que os mais experientes. Por isso a importância dos nossos jovens, por isso a importância de você, jovem, para o reino de Deus, para a glória de Deus. Outra característica da flecha, dessa comparação, é que a flecha tem, além da velocidade, um grande alcance. Aí estima-se que nessa época aí do Salmo, os flecheiros, os arqueiros conseguiam alcançar um alvo aí em média de uns 100 metros de distância. Hoje em dia, os nossos equipamentos modernos, aí, nossos arcos e flechas de hoje, alcançam em média de uns 400, 500 metros, quem sabe até um pouco mais, dependendo do material que é feito. Nessa época, 100 metros, mas 100 metros já é muita coisa. Pensa numa guerra, você ter a vantagem de 100 metros para o confronto pessoal. Então, se você tivesse vários arqueiros ali numa batalha, você conseguia atingir o inimigo antes do inimigo chegar até você. Isso dava uma vantagem excelente nesse distanciamento do inimigo, uma vantagem na guerra. O alcance. Tá, hoje nós não vivemos esse contexto mais. Hoje os nossos jovens não são como flechas porque eles nos dão vantagem na batalha. Hoje, os nossos jovens são como flechas porque eles conseguem também chegar onde não chegamos. E aí eu digo na questão das pessoas mesmo. Gente, é óbvio que o nosso mundo ele mudou muito nos últimos anos.
tem mudado constantemente numa velocidade muito rápida, e as pessoas mudaram o seu jeito de pensar, sua linguagem, seu jeito de ver o mundo, sua cosmovisão. Nossos jovens conseguem chegar nessa nova geração, nesse novo mundo, de uma forma que nós não conseguimos. Às vezes nós temos uma linguagem já ultrapassada para a nova geração. Nós temos um jeito de se expressar que não chega no coração da nova geração, mas nossos jovens conseguem falar a linguagem da nova geração. Nossos jovens conseguem chegar no coração daqueles que são da nova geração, conseguem alcançar pessoas que nós não conseguimos alcançar. Tem um alcance muito grande. E outra coisa, eles conseguem também ir além na questão de posições. E isso não é nenhum demérito para as antigas gerações, não. Porque as antigas gerações, elas partiram do ponto e chegaram em outro. E elas deixaram ali os jovens sair desse ponto para poder ir além, chegar em outro ponto. Os jovens não precisam ir lá atrás porque as gerações antigas já conquistaram muitas coisas e deixaram eles num ponto já perfeito para partir para outro. E as novas gerações conseguem ir além, em novas posições que nós não conseguimos ir. Conseguem chegar onde nós também não chegamos. Jovem, aproveita isso. Aproveita a sua facilidade de chegar nas pessoas, naqueles que são dessa nova geração. Você tem facilidade para entender a linguagem deles, para falar como eles pensam, para chegar no coração deles e aproveita isso para levar a palavra do Senhor. Jovem, aproveita que os seus pais, seus líderes conquistaram tantas coisas para você partir de um ponto já avançado, para ir além, não ficar estagnado ali, mas vá além, porque já a sua liderança, os seus pais chegaram num ponto determinado. Eles não vão conseguir avançar mais, mas você pode. Você pode chegar em outros lugares, porque já foi conquistado algo para você lá atrás. Você já partiu de um ponto mais avançado e você pode ir além. Mas uma terceira característica das flechas, que as flechas também são penetrantes. Numa batalha, elas conseguem alcançar os órgãos vitais com muita eficácia. E também trazendo a comparação do campo, o jovem tem mais força no trabalho e por isso o trabalho é mais eficaz, é mais profundo, ele consegue fazer capinar de forma melhor, ele consegue fazer valas de forma mais eficiente, porque tem mais força, é mais penetrante. Isso porque a velocidade e o alcance resultam numa eficácia. A flecha é penetrante. E os jovens de hoje também, por causa da sua velocidade, por causa do seu alcance, eles podem ser penetrantes, eles podem ser eficazes no que Deus tem para a nossa geração atual. Provérbios 20 e 29 diz que a beleza dos jovens é a sua força, a glória dos velhos são os seus cabelos brancos. Também 1 João 2,14 nos diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e vocês têm a palavra de Deus em seu coração e têm vencido o maligno. Forte, a força dos jovens aí, tanto em Provérbios quanto em 1 João. Jovem, você é forte. Jovem, Deus te deu vigor, Deus te deu velocidade, Deus te deu alcance, Deus te deu capacidade de penetração nessa sociedade. Portanto, vá em frente, vai nessa tua força e seja bênção para a glória do Senhor. Mas eu queria também ressaltar aqui a segunda parte dessa metáfora, como flechas nas mãos do guerreiro. As flechas nós já vimos aí a sua importância e como que elas funcionam. Mas o guerreiro é muito importante, porque a flecha não tem vida própria, gente. Já parou para pensar? A flecha não sai por aí. A flecha precisa do trabalho do guerreiro. O que eu quero dizer com isso? Para que as características dos jovens que nós vimos aqui atrás realmente apareçam, os pais, os líderes, os mentores desses jovens têm um trabalho muito importante. O trabalho do guerreiro aqui é muito importante. E por 3 coisas eu quero meditar aqui. Primeiro,
é pela direção que eles dão. A experiência na lida do campo, a experiência na batalha é muito importante para que o jovem tenha direção na sua vida. Como eu já te citei agora há pouco, Provérbios 20 e 29, a beleza dos jovens é a sua força, mas a glória dos velhos são os seus cabelos brancos. A experiência do guerreiro aqui é importantíssimo para dar direção à flecha. Portanto, nós somos pais, nós que somos líderes, nós que temos a responsabilidade de mentorear esses jovens, nós somos sim responsáveis por direcionar esses jovens de uma forma correta. O guerreiro dá direção à flecha, ele que aponta para onde essa flecha vai, ele que dá a direção certeira. E aí eu quero ressaltar que nós somos responsáveis por direcionar, e tem uma direção que a palavra de Deus nos aponta, que é os caminhos do Senhor, que é a própria palavra. Veja lá comigo Deuteronômio 6, de 4 a 8, um texto clássico que vai falar de nossa responsabilidade por direcionar as nossas flechas. Deuteronômio 6, de 4 a 8 diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Essa é a palavra do Senhor, que nos orienta, nós como pais, líderes, mentores, a dar direção. E qual que é a direção? A direção aqui é da palavra do Senhor. Tu as inculcarás em teus filhos, falarás sentado, andando pelo caminho, deitando, levantando. O que é isso? O que é isso? Discipulado. Nós, para dar direção a esses jovens, a essas flechas que têm velocidade, que têm alcance, que têm penetração, precisamos discipular, preparar os nossos jovens nos caminhos do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade como guerreiros que dão direção à flecha. E aí, preparar os jovens não é escolher suas profissões, não é encaminhá-los profissionalmente apenas, não. Isso é a vocação deles para fazer. Eles têm vocações que vão direcionar naturalmente ou com alguma ajuda apenas de orientação ali para suas próprias vocações. Não é isso. É prepará-los, discipulá-los nos caminhos do Senhor para que nas suas vocações eles sejam pessoas bênção de Deus, aonde estiverem inseridos. Mas uma segunda característica desse guerreiro aqui também é que além de direção ele determina a força. O guerreiro, o flecheiro, o arqueiro, ele determina até onde a flecha vai, conforme o impulso que ele dá aqui com esse braço. E isso nos fala do esforço dos pais, dos líderes e dos mentores. Os jovens têm potencial inerente a eles. A flecha é veloz, ela alcança, ela é penetrante. Mas o esforço dos pais, dos líderes, dos mentores nesse discipulado, nesse preparo, determina até onde eles vão. Muitos jovens têm potencial imenso, mas não há investimento na vida deles. E por causa disso, às vezes eles não conseguem exercer todo esse potencial que tem em suas vidas. Sabe por quê? Porque muitas vezes dá trabalho para a gente como líder, dá trabalho para a gente como pai, como mentor, fazer esse preparo, esse discipulado, e por causa de nossa falta de esforço, não conseguimos extrair dos nossos jovens todo o potencial que eles têm. Eu digo para vocês, gente, que por experiência própria, não há glória maior
do que quando você investe em um jovem e vê ele desabrochando em seu potencial. Como minha carreira ainda pastoral é pequena, é curta, não tenho tantas experiências assim, mas eu posso afirmar para vocês que dentre as experiências que eu tenho, as melhores, com certeza, foi quando eu investi na vida de jovens. Com certeza. A maior glória assim, que eu posso, assim, de certa forma, me orgulhar e louvar a Deus, Senhor, glória ao Teu nome, é quando eu consegui explorar o potencial de alguns jovens aí nessa minha caminhada e ver o quanto eles avançaram, o quanto eles têm potencial e estão dando frutos para o Senhor. Quando eu olho algum desses jovens que eu discipulei, que eu acompanhei e vejo onde eles estão chegando, o que eles estão fazendo, é a melhor coisa, melhor sensação você conseguir investir dessa forma. Mas dá trabalho, você tem que investir tempo, você tem que investir atenção, você tem que muitas vezes ser paciente com os seus erros, com os seus vacilos. Dá trabalho, mas essa força que a gente faz como guerreiro e se esforçando o máximo possível, a gente vai conseguir soltar essa flecha também o mais longe possível. Olha a sua responsabilidade, pai, líder, mentor, olha a nossa responsabilidade, né? Como pais, líderes e mentores. Mas a terceira característica do guerreiro é também que ele solta no momento certo. Uma flecha lançada no momento errado, ela é desperdiçada. A Raíza e eu temos assistido aí bastante alguns programas de sobrevivência, nós gostamos bastante. Em alguns deles, alguns participantes desses programas levam flechas também para sobreviverem na selva e tal, e poderem caçar. Em alguns episódios, assim, alguns deles se precipitam ali na hora da caça e desperdiçam flechas, a caça vai embora e eles ficam sem alimentos. A flecha lançada no momento errado, ela é desperdiçada, e o guerreiro tem a responsabilidade de lançar essa flecha no momento certo. Mas como sabemos qual é o momento certo? Eu vou usar uma comparação aqui do futebol. O maior jogador de todos os tempos, Pelé. Pelé, com 17 anos, na Copa do Mundo de 1958, fez gol na final, e por sinal um golaço, ele deu um chapéu no zagueiro, fez um golaço. Com 17 anos, ele foi lançado muito jovem, mas porque viram nele um potencial. Geralmente, para quem acompanha o futebol, quando surge uma jovem promessa, os técnicos dizem assim, tem que esperar o momento certo de lançar para não queimar o atleta. E às vezes isso acontece mesmo, às vezes um jovem com muito potencial é lançado no momento errado e ele acaba não se tornando um bom jogador. Se tiver sentido um pouco mais de paciência, lançado ele no momento certo. Mas qual é esse momento certo? Quando ele tiver todas as suas habilidades, quando ele for maduro, mas qual que é a maturidade? A do Pelé foi com 17, do Joãozinho pode ser com 20. O que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que muitas vezes os nossos jovens podem ser lançados precocemente, porque já tem maturidade para ir fazer e acontecer. Outros precisam de mais preparo ainda para serem lançados. Veja agora um exemplo bíblico, trouxe do futebol, mas trago da Bíblia também. O jovem Davi, lembra da história de Davi? Ele foi levar comida para seus irmãos no campo de batalha, e lá no campo de batalha o guerreiro, grande guerreiro Golias, o gigante, estava ali afrontando os exércitos de Israel, e todo mundo ali com medo, temendo aquele gigante que era forte, poderoso. Davi, o jovem Davi, que não era guerreiro, era um pastor de ovelhas, chega ali, entrega comida para os seus irmãos, vê aquela cena e diz assim, eu quero ser usado por Deus, para derrotar esse gigante. E aí o pequeno Davi chega diante do rei Saul e diz assim, Saul, me deixa ir lá. E nesse momento, apesar de todos os erros e equívocos de Saul, Saul foi sábio nesse momento,
Porque ele não disse assim, não, você não é preparado, não, você não é guerreiro, ô Davi, vai lá cuidar das suas ovelhas, não é para você isso aí, não. Ele ali foi usado por Deus. E Saul disse, então tá bom, vai. Saul quis colocar seus equipamentos militares, não deu muito certo. E Saul disse, então vai do jeito que você acha que consegue. E Davi ali, o jovem Davi, inexperiente Davi, foi lançado como uma flecha e foi bênção e derrotou o gigante Golias. Jovem como uma flecha. Eu quero então finalizar esse momento de reflexão dizendo para você, Deus quer usar muito os nossos jovens, viu jovem? Deus quer usar você. Você pai, você líder, você mentor, Deus quer usar os jovens da sua casa, os jovens da sua igreja. Se você é jovem, aproveita as suas qualidades que Deus te deu, sua velocidade, seu alcance, sua capacidade de eficácia e penetração no nosso mundo de hoje. Se você é líder, pai, mentor, aproveita a sua experiência para dar direção, se empenhe, se esforce para lançar essa flecha o mais longe possível e lance ela no momento certo. Peça discernimento a Deus para lançar no momento certo. E isso independe da idade. Sabe por quê? Deus quer usar jovens e a palavra dele está recheada disso. Por exemplo, Deus quer usar nossas crianças. Sim, Deus quer usar nossas crianças, como usou Samuel. Samuel era um menino, era uma criança, quando ouviu a voz do Senhor, num momento onde as visões e revelações do Senhor dessa forma eram raras. E Deus usou ele grandemente lá no templo e para com a vida de Eli. Deus quer usar os nossos adolescentes, sim, Ele quer. Como Ele usou Daniel e seus amigos lá na Babilônia, Daniel e os amigos tinham por volta ali dos seus 16 anos, segundo os estudos. Deus quer usar adolescentes como usou a jovem Esther, que era uma adolescente quando foi para o palácio de Assuero. Deus quer usar os nossos adolescentes como usou Maria, que também era uma adolescente quando o anjo vem ali falar que ela seria progenitora de Jesus Cristo. Deus quer usar também os nossos jovens, como usou, por exemplo, os dois reis ali, Ezequias e Josias, que por volta dos seus 25 anos promoveram uma reforma religiosa no reino de Israel, no reino de Judá, melhor dizendo. Deus quer usar os nossos jovens como usaram os discípulos de Jesus. Muitas vezes nós temos a ideia de que os discípulos já eram pessoas experientes e tudo mais. Eles não eram. Jesus tinha 30 anos quando começou o seu ministério. É muito improvável que eles tivessem mais do que 30. Até porque naquela estrutura de mestre e discípulo, os discípulos eram jovens preparados para serem mestres. E muitos deles provavelmente eram adolescentes, os mais jovens dos discípulos ali poderiam ter seus 16 anos. Ali os mais velhos, Pedro que já era casado, poderia ter ali seus 25, 26, 27 anos. Mas não teriam muito mais do que isso, eram jovens e foram grandemente usados. E Jesus Cristo investiu em jovens para dar continuidade à sua igreja, para serem os líderes da sua igreja. Deus quer usar jovens como usou os jovens João Marcos e Timóteo também no início da igreja, que foram ali tutoriados, mentoreados por Barnabé, João Marcos, e por Paulo, Timóteo. Deus quer usar os nossos jovens, porque eles têm características fundamentais, mas nós, pais, líderes, mentores, também temos papel importante nisso tudo. Que Deus abençoe a vida de você, jovem. Que Deus abençoe a vida de você, pai, de você, líder, para que nessa estrutura de flechas de guerreiros nós possamos ser bênçãos no reino de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar? Senhor, obrigado pela tua palavra que faz essa metáfora aqui que nós lemos no Salmo 127. Os jovens como flechas nas mãos do guerreiro. Senhor, que realmente essa metáfora se cumpra nos nossos dias, não naquele contexto de lá, de campo, de batalha, mas no nosso contexto de hoje, Pai, onde a batalha é diferente, que os nossos jovens
possam ser esses instrumentos velozes que alcançam distâncias grandes e que penetram eficazmente na nossa sociedade. Em nome de Jesus, usa essa nova geração, Senhor, que eles se deem conta desse potencial e usem para a glória do Senhor. Senhor, também da mesma forma, Pai, prepara os nossos líderes e pais para que sejam esses guerreiros que dão direção, que se esforçam e que lançam no momento certo os nossos jovens, para que tudo caminhe, ó Pai, para a glória do Senhor, para que a Tua igreja cresça, para que o Teu evangelho seja disseminado, Senhor. Usa esses jovens, usa, Senhor, os pais e líderes que são tão importantes na vida desses jovens, no nome de Jesus, e abençoa essa igreja de Fênix, ó Pai, que ela possa também ver nos seus jovens, nas suas crianças, ó Pai, e nos seus líderes, naqueles mais experientes, também pessoas que se empenhem nessa direção que nós meditamos nesse momento. Em nome de Jesus que nós oramos aqui. Amém e amém. Muito obrigado pela sua atenção, agradeço a oportunidade, que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço.